do Cerrado da Seca aqui, e fiz muita matéria sobre desnutrição infantil, mortalidade infantil. No início dos anos 80, o hospital aqui funcionava muito precário, deve funcionar muito precário ainda hoje, né? Tem muita reclamação aí. Muita reclamação. Naquela época, os reservatórios todos estavam secos, a temperatura continuou seco, porque estamos enfrentando a maior seca dos últimos 50 anos, né? E também como coordenador da campanha do Joaquim Francisco, eu coordenei uma campanha para governador de Pernambuco. Em 90, Joaquim Francisco foi eleito governador, eu fui o coordenador de imprensa da campanha dele, e nós tivemos aqui em Uricuri várias vezes. Certo. E hoje, especificamente, Marlon, qual o objetivo da tua visita aqui em Uricuri? Hoje eu venho lançar meu livro, Perto do Coração, meu 5º livro, e venho, antes do livro, fazer uma palestra sobre a crise nacional. Muito bem. E esse livro também fala sobre crise ou não? Não. O meu livro fala... A crise é uma coisa, o livro é outra. Não. O livro é um livro de crônicas que fala sobre o sertão, a minha gente lá do Pajeú, tá? Fala sobre o cotidiano daquelas pessoas que eu convivi na época de criança lá no Pajeú. É um livro de reminiscências, mas é um livro que se identifica muito com o Uricuri, porque eu digo nas minhas palestras que o povo do interior, mas tudo no interior é tudo igual, né? A história do meu avô é muito parecida com a história do seu avô, a história do meu vizinho também. Quando é de noite, que o céu se estende com esse luar lindíssimo e com tantas estrelas, a gente bota a cadeira na calçada, em frente de casa, para ficar falando da vida alheia. Tem aqui aqueles personagens folclóricos da cidade, que na minha cidade tem muitos, aqui também deve ter. Então, quem vai ler esse livro meu, Perto do Coração do Uricuri, vai dizer, poxa, Magno escreveu um livro sobre o Uricuri, porque tudo que tem lá em Afogado da Engazeira, no Pajeú dele, é muito parecido com os nossos personagens aqui também. Na realidade, o nosso sertão é praticamente a mesma coisa. Você gostaria de usar? Fica à vontade, alguma intervenção? Boa tarde, Magno. É um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Sebastião. Eu acho que você falou uma coisa exata, né? Os interiores são praticamente, todo mundo tem um doido, todo mundo tem um cachaceiro, todo mundo tem um contador de história. Isso é muito parecido. Nós temos muitos em Uricuri, muitas histórias. Se você passasse um tempo por aqui, você ia ver que tem muita coisa interessante também. Mas deixa eu te fazer uma ressalva em relação a isso, Sebastião. É um pessoal simples, mas um pessoal muito inteligente e, acima de tudo, nós, do sertão, somos profundamente humanos. Tá? Há uma solidariedade no interior entre as pessoas, né? Se você estiver morrendo de fome, você não vai morrer de fome, porque o vizinho divide contigo o prato do dia, a galinha, tá? Não deixa faltar a tua água, porque ele divide a tua água contigo, e isso a gente não encontra nas grandes cidades. Isso não acontece em capitais, né? Exatamente. Eu morei muito tempo no Recife e sou testemunha disso aí. Não acontece não. Aqui a solidariedade é bem maior. Agora, sobre essa palestra, Mário, eu sou das pessoas que acessam muito o seu blog, que fala sobre política, com muita maestria, traz a realidade do nosso país. Nessa palestra que você vai fazer hoje, você também vai falar sobre a situação atual do nosso país, a atual conjuntura do país, principalmente agora, depois de aceito aí o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Como é que você vê, só para a gente complementar essa pergunta, como é que você vê o atual momento político do nosso país? Com certeza, Sebastião. Isso é a temática da nossa palestra. Nós estamos enfrentando a pior crise dos últimos 50 anos. É uma crise política com desdobramentos econômicos. O país está parado, não temos governo, há 11 meses não temos governo. Temos uma presidente que se faz de presidente, mas que não governa. Os 3 primeiros meses da reeleição dela, ela foi uma rainha da Inglaterra, foi uma primeira-ministra, porque quem comandava, na verdade, o Congresso era Renan e Eduardo Cunha. Depois que a Operação Lava Jato aí descobriu tantas coisas nesse país, inclusive o envolvimento dos 2 presidentes da Casa Legislativa, que é o Senado e a Câmara, ela ficou numa situação pior ainda. Essa crise reflete na economia de que forma? Na perda danosa de empregos e de fechamento de empresas. Deixa eu dar uns dados aqui, Sebastião. De 2014 para 2015, nós perdemos só de carteira assinada de postos de trabalho 1.400.000 trabalhadores perderam seus empregos. Na área informal foram mais 7 milhões de trabalhadores, mais de 8 milhões de trabalhadores, portanto,
ficaram desempregados de um ano para o outro. Micro e pequenas empresas, no Brasil, de 2014 para 2015, fecharam 400 mil pequenas e médias empresas no país. Gente que não teve condições de manter a empresa, fechou, e fechando, consequentemente, ele desempregou. Pessoas que estão sem condições de pagar seus planos de saúde. 3 milhões de brasileiros estão correndo sério risco de vida porque não pagaram mais o seu plano, deixaram de pagar o seu plano por falta de dinheiro e agora estão numa situação de muitas dificuldades. Eu estive em Suape a semana passada. Suape e Pojuca, que é o município onde está Suape, vive em torno, e Pojuca vive em torno de Suape. Suape perdeu 50 mil postos de trabalho de 2014 para 2015. Eram 74 mil trabalhadores e só são 20 mil trabalhadores em Suape hoje. O município de Pojuca deixou de arrecadar... Isso no setor portuário, né? Não, todas as empresas de Suape. Todas as empresas Todas as que... empresas que fecharam, empresas que tiveram que reduzir seus quadros, entendeu? E o município deixou de arrecadar, de 2014 para 2015, 30 milhões de reais. Já pensou? O governador aqui, Paulo Câmara, não está pagando os fornecedores, ninguém está pagando. Mas isso não é algo exclusivo de Pernambuco. O Rio de Janeiro, a semana passada, deu um calote nos fornecedores de 400 milhões de reais. O estado do Paraná, que é um estado rico, vão dizer, não, mas o Nordeste está sofrendo muito, porque o Nordeste é uma região pobre, miserável, e está sofrendo mais discussão da crise. Mas o Rio Grande do Sul é um estado rico, não está lá no Sul. Lá o salário dos trabalhadores lá está sendo dividido em 3 parcelas. O governador não consegue pagar o salário. Tem que dividir o salário dos trabalhadores e os fornecedores também estão sem receber dinheiro. Então, Magno, essa situação não é exclusiva do Nordeste e do Sertão. É do Brasil. É do Brasil. É do Brasil. Inclusive, eu estava observando hoje pela manhã uma nota, Magno, que os governadores do Nordeste estão aí se pronunciando contra, né, essa decisão de abrir impeachment contra Dilma Rousseff. E agora recebeu nota... Não é o governador dos governadores do Nordeste. O governador Rui Costa, da Bahia, que é do PT, inventou uma nota para todos os governadores assinarem de solidariedade da presidente Dilma. O governador Paulo Câmara, que é do PSB aqui de Pernambuco, teve o seu nome envolvido nessa nota sem ser consultado, e ontem ele deu uma nota retificando e dando uma explicação aos leitores e ao povo de Pernambuco de que não compactuava com a nota do governador lá da Bahia. Mas Paulo Câmara foi o único, né, a enviar essa nota dizendo que não estava a favor dessa nota do governo baiano. Por enquanto foi o único. Foi sim. Então a maioria dos governadores do Nordeste estão aí, por enquanto, apoiando... Porque você tem os governadores do Nordeste aqui, todos eles são da base do governo Dilma. Não tem governador de oposição aqui. Tem da base do governo, que é faz a oposição. PSB tem governador em Pernambuco e tem governador na Paraíba. Só que esse governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, ele é muito mais governista do que socialista. Então, se apertar mesmo, ele fica do lado do governo, ele não fica do lado da oposição. Tanto é, Magno, que o Nordeste praticamente elegeu Dilma novamente, né? Reelegeu. Agora, na sua opinião... Não foi, eu discordo um pouco de você, Sebastião. Se você for olhar os números das eleições presidenciais, o Aécio não foi eleito presidente por menos de 1 ponto percentual no segundo turno, não foi por causa do Nordeste, foi por causa de Minas Gerais. A Aécio perdeu em Minas Gerais. E presidente que perde em Minas, perde a eleição. O presidente, para ser eleito, ele tem que ganhar em Minas Gerais. E a Aécio, a terra dele, onde ele foi governador por 2 mandatos, que elegeu o governador lá, ele inventou uma candidatura maluca lá, do Pimenta da Veiga. Para governador? Para governador, um cara que estava afastado há muito tempo de política, estava envolvido com um bocado de processo irregular lá, tentou emplacar esse candidato para mostrar que tem prestígio lá e se deu mal. Perdeu o governo do Estado. Perdeu o governo do Estado e perdeu E, consequentemente, perdeu lá a eleição para presidente. Agora, Magno, me diga uma coisa, com todo o conhecimento que você tem político no nosso país, só para terminar o raciocínio aqui, como é que você acha que vai terminar
toda essa confusão política que existe no nosso país, essa corrupção, você acha que o impeachment podia resolver? Ou você acha que não vai haver? Ou qual seria a solução para que o Brasil saísse do vermelho? A solução é tirar Dilma. Não dá mais para conviver com o governo de Dilma. Porque nós estamos, como eu disse aqui no início da entrevista, um governo paralisado. A economia do Brasil está paralisada. O país deixou de gerar riquezas. Eu assisti ontem, logo após o episódio do impeachment, uma declaração do presidente da Fiesp, o Paulo Scaff, aplaudindo a aprovação do impeachment, porque seria uma luz que estava se acendendo para o empresariado nacional começar a gerar riquezas. Porque o dólar, consequentemente, caiu, que estava muito alto, as bolsas subiram, isso gerou um impacto muito positivo para o Brasil. Porque... Só o fato de anunciar que vai ter o impeachment. Exatamente, porque é o seguinte, porque o Lula vendeu uma grande fraude. A Dilma não é uma boa gestora. O país está ingovernável. Além disso, nós estamos vivendo principalmente uma crise do ponto de vista ético e moral. Se instalou uma quadrilha nesse governo, que só da Petrobras eles desviaram 42 bilhões de reais. Tem duas comissão parlamentar de inquérito funcionando lá no Congresso, uma dos fundos de pensão, que são uma investigação em torno de desvio de 350 bilhões dos fundos de pensão. E tem outra CPI do BNDES, que são... Essa do BNDES é uma caixa preta. Quando 50 bilhões, inicialmente 50 bilhões de desvio de dinheiro do BNDES. Então, o governo, em todas as entranhas desse governo do PT, tem roubo, tem corrupção. Então, nós temos que banir essa corrupção do país. Não foi para isso que nós elegemos o PT. Não foi para isso que se elegeu Lula e depois Dilma. Elegemos para ter moralidade, ética e ter um governo que fosse voltado para fazer investimentos, gerar empresas e gerar empregos e riqueza no país, e não para roubar. Eles estão nos assaltando. Ok, Magno, quero agradecer pela sua presença e aproveitar aqui para reforçar. Hoje a palestra acontece a que horas? Quem pode participar? Olha, a palestra vai ser a partir das 19 horas no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos, dos professores. É o Sindicep. Sindicep. A partir das 19 horas, inclusive vai contar com a presença do presidente Lula. Não é, presidente? Exatamente, estarei por lá e você não perca, porque eu não vou preso. Não adianta você dizer que eu vou preso. A única grade que eu conheço é de Brahma. Isso aí é o Adriano Roberto. Eu quero ver se vai ter divergência. Isso é o Adriano Roberto, que divide comigo a bancada do programa Frente a Frente. E dar um abraço nele aqui, saudar que está me acompanhando nessa jornada aqui. Já estamos vindo de Garanhuns, estivemos antes em Panelas e amanhã estaremos em Itapetim, no sertão do Pajeú. Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho e boa sorte com o seu livro aqui também para o pessoal de Oricuri e região. Deixa um abraço para você, Manuel, um abraço para o Sebastião e todos os ouvintes do Jornal da Cultura. Agora...